Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos e amigas que acompanham mais uma edição do Paddock Sprint aqui no Grande Prêmio. Mais uma vez, eu sou João Pedro Nascimento, estou vindo apresentar mais uma edição do nosso programa para vocês. Programa esse que a cada semana se reúne para comentar os acontecimentos mais recentes, né, do esporte a motor, principalmente da Fórmula 1, mas que dessa vez vem para uma edição bem diferente do que a gente faz desde que a gente começou as edições do Paddock Sprint esse ano, para falar sobre uma tragédia, na verdade, que aconteceu em uma das categorias de base do Superbike Brasil, com a morte do Lorenzo Somaschini, piloto de 9 anos, piloto argentino, natural de Rosário, de 9 anos de idade, que se acidentou em um treino, no primeiro treino livre realizado pela Honda Junior Cup, né, que é uma das categorias de acesso ao Superbike Brasil, na etapa de Interlagos. Então, a gente já há algum tempo tece algumas críticas, alguns comentários, a gente já analisou várias vezes sobre alguns acontecimentos do Superbike Brasil aqui no Grande Prêmio, e especificamente em corridas, não só nessa categoria, mas em corridas de moto em geral, ou corridas em Interlagos, uma pista que já há alguns bons anos tem, em corridas de moto, tem ficado muito mais comentada pelas mortes, pelos grandes acidentes, do que propriamente pelas corridas e pelo que acontece de bom naquele circuito que tantas vezes recebeu Fórmula 1, Porsche Cup, outras Fórmula 4, enfim, outras várias e várias categorias, não só brasileiras como mundiais também. Para comentar sobre esse assunto hoje comigo, Gabriel Carvalho, faz parte aqui da nossa edição essa semana. A gente não vai falar só disso também, vamos falar sobre o desempenho dos pilotos brasileiros nas 24 horas de Le Mans, que aconteceu no último fim de semana, na 92ª edição, mas a gente vai abrir aqui falando sobre, enfim, essa grande tristeza, essa grande tragédia que aconteceu, um piloto de 9 anos, numa moto que chega até 120 km por hora, mas que no momento do acidente estava a 40. Aconteceu ali na curva do Pinheirinho, a moto sofreu um high side, né, o piloto acaba ejetado da moto nessas circunstâncias, ainda que o Superbike não tenha esclarecido, e eu já vou abrir esse comentário inicial deixando muito claro o meu repúdio à nota oficial que a categoria divulgou, em que ela não cita nem a idade do piloto, está mais preocupada em dizer que os esforços foram tomados, enfim. E ele bateu com a nuca, bateu com a cabeça no asfalto, foi para o hospital, foi tratado durante um tempo, mas não resistiu aos ferimentos e veio a falecer aos 9 anos de idade. Então, bom, Gabo, o que a gente pode dizer, né, depois de um momento tão triste como esse, e numa situação que os alertas de que os acidentes têm se proliferado não só na categoria, mas principalmente na pista de Interlagos, em corridas de moto, parece que são absolutamente ignorados. Pois é, bom dia, boa tarde, boa noite, JP, a Carol que está na produção, todo o nosso público. É o tipo de notícia que deixa a gente assim absolutamente consternado, né? Porque a gente já viu muitas mortes acontecer, e mortes, inclusive, mais de uma por ano no Superbike Brasil, né? Era uma estatística que não estava rolando nos últimos tempos, mas aí a gente se depara com uma situação inacreditável, né, de uma criança, né, um garoto argentino, pela primeira vez saiu do país dele para competir e tudo mais, enfim, a gente vai voltar de novo batendo nas mesmas teclas, né, do Superbike, né, porque, enfim, é uma categoria que teve diversos problemas nos últimos anos. Ela tenta acoplar muito, ser meio com a casa do motociclismo no Brasil, né? Então você tem várias categorias diferentes, né? Você tem a categoria principal, né, com a Superbike, onde correm o Eric Granado, correm aí o Meikon Kawakami, né, pilotos brasileiros aí que tiveram participações na MotoGP, né? Então é um campeonato que ele tem um peso, né, por um bom tempo, né? Hoje ele só tem a Honda, se eu não me engano,
mas por um bom tempo a gente viu o Superbike Brasil ter participação de outras montadoras, de ter a Yamaha e tudo mais. E, enfim, se eu não me engano, tem a Honda e acho que a Kawasaki também tá. Se eu não me engano, não lembro se a Kawasaki saiu ou não. Mas, de qualquer forma, a gente viu de diversas formas vários desses acontecimentos nos últimos anos, e justamente o Superbike ele tenta ser essa categoria que ele acaba acoplando muitas categorias, etc., e acaba dando espaço também para essa Junior Cup, né, que inclusive leva o nome da Honda, né, Honda Junior Cup, e algo que até é curioso, né, porque eu estava lendo que o regulamento, né, da Junior Cup, ela diz que os pilotos eles podem ter entre 8 e 18 anos de idade, né, o que é, na verdade, 8 a 16 anos, né. Então, o que é meio bizarro você pensar, porque assim, cara, de 8 para 16 anos há uma diferença muito grande de corpos e tudo mais, e enfim, parece até surreal, né? Tipo, claro que o acidente não aconteceu por isso, mas parece até surreal, né? Que crianças estejam colocadas nessas situações, né? A gente não vê, sei lá, no futebol, por exemplo, no vôlei, no basquete, qualquer esporte coletivo, a gente vê crianças, né? E claro, esportes que envolvem inclusive menos riscos à vida, a gente vê crianças competindo com adolescentes dessa forma, né? E mais uma vez, Interlagos é um circuito que, apesar de ser uma das poucas casas, né, do automobilismo no Brasil, porque a gente sempre bate na tecla de que o automobilismo não é esporte a motor em si, a gente tem poucas praças, né, para um tamanho do Brasil, a gente poderia ter muito mais circuitos e tudo mais. Não é a primeira vez que a gente vê situações, né, relacionadas a mortes, especialmente em Interlagos. Né? A maioria delas acontece até porque boa parte do calendário do Superbike acontece lá. Então o acidente ele foi no trecho de baixa e tudo mais, foi um high side, né? Talvez não tenha tanta culpa o circuito nesse caso, né? Porque diferente de outras situações, em outras situações a gente viu questões de falhas de segurança, né, de como não é um circuito apropriado, e acho que segue não sendo um circuito apropriado para motos, né, mas acho que dessa vez vai dizer muito também sobre a questão da segurança desses pilotos, porque, pô, beleza, o high side numa queda de impacto e tudo mais, e óbvio que, assim, o fato de ser uma criança, tanto que ela cai numa velocidade muito baixa, influencia isso, mas até que ponto, beleza, há uma limitação da quilometragem dessas motos e tudo mais, eles andam numa velocidade mais baixa, tudo bem, mas até que ponto esses garotos estão seguros nessas motos? Até que ponto o tipo de equipamento que eles estão utilizando é seguro? Seguro, inclusive, o suficiente para aguentar uma pancada dessas. Então, enfim, porque a partir do momento que algo como uma morte dessa acontece, você tem muitas coisas que você acaba unindo e trazendo para o mesmo lugar. Então, sempre vão ser as críticas sobre o campeonato, e eu acho que críticas estão certas também, é um campeonato que ele precisa se preocupar com a questão de segurança, críticas sobre a pista também, e mais uma vez a gente já bateu nessa tecla de que Interlagos não é uma pista apropriada ao motociclismo, mas aí é aquela hora da gente questionar, né, o quão seguros estão esses garotos, né, correndo contra adolescentes, contra pessoas maiores, e o quão é que esse equipamento que eles têm hoje é seguro, o quanto que essas motos, apesar de ter uma velocidade mais baixa, são seguras, né? E é complicado, porque a gente vê o motociclismo, enfim, até no caso da MotoGP, né, a gente teve vários caras chegando ao Mundial, né, como a gente viu o Tianon Chu vencendo corrida com 15 anos, o Pedro Acosta, como ele foi um fenômeno que estourou muito cedo, o próprio Marques, um cara que chegou muito cedo. Então, a gente deveria se perguntar também, né, o quão cedo esses moleques estão correndo, né, tipo, 8 anos de idade, 9 anos de idade, no caso do Lorenzo, né, será que não poderia ter o que poderia ser feito a partir disso, né, porque, claro, ninguém começa a praticar esporte e vira profissional com 18 anos, mas 8 anos também para você andar de moto, que é algo que tem, acho que, um risco muito maior do que qualquer coisa, né, eu acho que essa é a única coisa que seria mais diferente seria justamente o kart, mas eu acho que o kart ele é bem mais seguro. Eu acho que é hora da gente questionar muitas coisas, né? E especialmente hora do Superbike rever, né? Eu entendo que o Superbike ele tem essa questão de querer acoplar, de ser a casa do automobilismo sul-americano e tudo mais, mas acho que está na hora de rever algumas coisas, rever o quão seguro esses garotos estão, né? E, enfim, tem poucas palavras até para descrever tudo isso que está acontecendo, porque acho que é um dos fatos mais consternantes aí do esporte motor nos últimos tempos. Eu até ia bater nesse ponto, mas antes de devolver a palavra ao Gabo, o Grande Prêmio procurou tanto a Honda para entender a dinâmica do acidente, né, tudo aquilo que aconteceu, e aí, quais são as exigências para participação na Honda Junior Cup, além, é claro, do limite de idade que diz o regulamento e também o próprio campeonato. Mas, até agora, a gente não obteve resposta quanto a isso, então
seguimos dispostos a atualizar nossas reportagens ou registrar uma nova reportagem quando recebermos uma resposta nesse sentido. O Gabo comentou sobre os perigos, né, gerados na pista de Interlagos por essas competições de moto velocidade nos últimos anos, e a gente trouxe até um dado aqui que é impressionante. Então, a morte do Lorenzo é a sexta realizada, né, em Interlagos, em acidentes acontecidos em Interlagos nos últimos 7 anos. Então, Sérgio dos Santos em julho de 2017, Rogério Munueira em junho de 2018, Maurício Paludetti em abril de 2019, Danilo Berto em maio de 2019, dois no mesmo ano, e Matheus Barbosa em novembro de 2020. Está muito claro que é uma pista que não oferece as condições para essa prática de uma maneira segura. Pode-se argumentar que a morte do Lorenzo em específico, como inclusive o Gabo destacou, não tem uma participação tão grande da pista, pelas circunstâncias que aconteceu, pela velocidade, enfim, tudo isso que rodeia ali o acidente. Mas isso não elimina o fato de que a gente não pode olhar para esses dados, olhar para essa quantidade de mortes nos últimos anos e achar que é uma mera coincidência. Então, eu ia falar exatamente sobre isso aqui, o Gabo acabou antecipando na fala dele, mas até que ponto essas crianças estão seguras correndo, né, nesses equipamentos? Às vezes, independentemente de contra quem elas estejam correndo, mas até que ponto elas estão seguras, porque a morte aconteceu no treino livre, né? Então é uma situação que a gente obviamente não espera que aconteça, mas você tem crianças de 8, 9 anos pilotando motos. Ah, porque o Valentino Rossi corria desde os 5, 6 anos, porque o Mark Marques corria com 6 anos de idade. Isso não significa que eles estavam seguros fazendo essas corridas, né? E sem falar que o cenário também era completamente diferente. O cenário do automobilismo, da moto velocidade brasileira, do motociclismo brasileiro, tem passado por tragédias costumeiramente. Então, eu acho que a gente não pode ficar também juntando todos esses cenários como se eles fossem a mesma coisa. Muito se fala sobre como pilotos de Fórmula 1 estão no kart desde 4, 5 anos de idade. Enfim, Verstappen estava falando sobre isso outro dia, usou um capacete, né, que homenageia o capacete que ele mesmo usava com 4 anos de idade. Mas eu concordo muito com o que o Gabo disse. Eu acho que não dá pra gente comparar as duas coisas. Você andar de moto, sofrer uma queda, é uma coisa muito mais pesada e impactante do que você andar de kart. Enfim, as batidas realmente acontecem, as coisas se desenrolam ali dentro da pista, mas acho que os próprios dados em torno dessas mortes, da quantidade de acidentes que a gente tem, deixam muito clara a diferença de perigo entre as duas coisas. Então, é, é até difícil comentar muito sobre essa questão, porque pouquíssimo foi divulgado pelo campeonato, pouquíssimo foi divulgado pela equipe, e a gente tem informações que foram dadas pelo empresário, né, do piloto, que se manifestou enquanto ele não tinha morrido ainda, já estava no hospital. É o que a gente sabe do acidente. Então, não deixa de ser, no final das contas, uma morte de um menino de 9 anos. Então, por mais que crianças de 4, 5 anos estejam pilotando no kart, hoje em dia eu acho que a situação, é minha opinião, acho que a situação é completamente diferente e para mim ver as fotos, inclusive, de uma criança dessa idade em cima da moto, a matéria tá lá no Grande Prêmio, tem as fotos do Lorenzo, tanto sem o capacete como em cima da moto, para mim, só de ver essas fotos é uma cena inacreditável, ver uma criança desse tamanho pilotando uma moto que enfim, o dobro do tamanho dela, é uma situação, para mim, inacreditável. Gabo, queria saber se você tem mais alguma coisa a comentar sobre isso, porque também não adianta passar a palavra para você perguntando sobre alguma solução para essa situação, porque no final das contas parece que publicamente, pelo menos, ninguém esclareceu o que aconteceu ali no acidente. A gente sabe por causa, né, das declarações do empresário do Lorenzo, mas é difícil até, eu acho, comentar especificamente sobre o que pode ser feito nessas situações, a não ser pelo que você falou, de garantir que essas crianças estejam seguras de uma maneira ou de outra. Acho que agora a gente só aguarda uma postura aí, tanto da Prefeitura de São Paulo, que já impediu, né, corridas de moto em Interlagos há alguns anos atrás, quanto do Ministério Público, para entender o que eles têm a dizer sobre isso e como que eles vão trabalhar junto ao Superbike Brasil para, enfim, melhorar esse cenário de qualquer jeito, né? Eu lembro que até hoje de manhã eu até peguei para ver a única vez que a MotoGP veio em São Paulo, em 92, e, cara, era um cenário assim muito. Isso que a gente está falando de pilotos profissionais, né? A gente está falando do
Wayne Rainey, do Alex Barros, e tipo, cara, era surreal você ver como não era uma pista adaptada, né, para pilotos profissionais estarem ali, né, tanto que veio uma vez e foi embora. E é bizarro quando a gente simplesmente aceita, né, colocar crianças nessa situação e esse tipo de coisa acontece. Então, que a Honda, o Superbike, o Ministério Público, a Prefeitura de São Paulo, que trabalhem, quem quer que seja, para que essas outras crianças estejam seguras, porque eu acho muito difícil que o Superbike pare de acontecer de um ano para o outro, de uma hora para outra. Não sei que realmente tem uma intervenção da justiça nisso. E, enfim, o Superbike ele já volta para Interlagos mês que vem. Ele já tem uma etapa no Interlagos dia 28 de julho. Então, é difícil até de imaginar, mas que todo mundo, todos os envolvidos trabalhem pesado para que isso jamais aconteça. Bom, primeiro faço das palavras do Gabo as minhas, acho que é a única coisa que a gente pode dizer e cobrar nesse momento. Mas passando para o nosso segundo assunto aqui do Paddock Sprint de hoje, a gente sempre divide o programa em dois blocos diferentes e queria falar um pouquinho, a gente já teve o Paddock GP nessa segunda-feira, falando sobre a vitória da Ferrari em Le Mans, tudo que aconteceu na corrida, mas queria puxar um destaque para os brasileiros. O Brasil teve 6 brasileiros na pista de Le Mans nesse último fim de semana, com resultados bem diferentes entre eles, ainda que o desempenho, principalmente ali na classe LM GT3, tenha sido bom. Tenha sido, principalmente não, né? O desempenho na classe LM GT3 foi bom, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas só para trazer aqui os resultados antes de passar para o Gabo mais uma vez, Nicolas Costa, no número 59 da United Autosports, e Felipe Nasser, do Porsche Penske, número 4, abandonaram a corrida. Foram os únicos brasileiros que não completaram a prova. O Nasser, inclusive, bateu, acionou, né, uma zona lenta ali na pista, teve problemas ali já na parte da manhã da corrida. Para você que não acompanhou, né, as 24 horas de Le Mans, não conseguiu ver a corrida toda, tem tudo lá no canal do Grande Prêmio no YouTube. A corrida está dividida em 3 partes, justamente para ela ficar salva lá para vocês assistirem. Uma corrida que a gente teve pico, né, de 75 mil pessoas ao vivo, mais de 2 milhões de visualizações. Tem um relato lá no site do Grande Prêmio também, eu que fiz, inclusive. Quem tiver coragem de ler, leia, porque é um relato gigantesco. E falando dos outros carros, Daniel Serra largou em último na LM GT3, chegou a ocupar o top 5, mas chegou em 12º na classe, é claro, 39º na tabela combinada, enquanto nos hipercarros, o Felipe Drugovich e o Pipo Derani, que dividiram o Cadillac 311 da Action Express Racing, tiveram alguns problemas também na parte da manhã, terminaram em 15º na classe, 29º na tabela geral. O grande destaque entre os brasileiros foi o Augusto Farfus, que pilotou junto com o Shang Lyle e o Darren Leung na BMW número 31 da WRT. Brigaram pela vitória da classe LM GT3 até o final e chegaram ali na segunda colocação. Acabaram atrás ali só se não me engano, foi da Mantei, número 91, né, do Richard Litz, Morris Schuring e do Yasser Shahin. Mas foi, dentre os brasileiros, o que teve o melhor desempenho. Então, Gabo, o que dizer dessa edição emocionante, que para mim foi uma corridaça das 24 horas de Le Mans, e do desempenho dos brasileiros? Felipe Drugovich fazendo a estreia dele, o Derani e o Nasser tiveram problemas, o Derani também bateu, né, destruiu ali a parte do Cadillac, o carro ainda conseguiu voltar para a pista. Daniel Serra não conseguiu um grande resultado, mas para mim fez uma baita de uma corrida. E o Nicolas Costa, que acabou abandonando quando ele não estava no carro, era outro piloto dentro do carro, e o carro, a McLaren, número 59 da United, ficou parada na pista. Acho que, honestamente, acho que as expectativas maiores que a gente tinha era na classe GT3, né? Tanto pro Daniel Serra, né? Que, pô, um cara que, enfim, agora tá pela GR Racing, né? E até curioso, né? O Serra, de a gente ver o que tem rolado com a Ferrari nos últimos anos, porque tanto o Miguel Molina quanto o Alessandro Pierguidi, eles eram parceiros do Serra na época do GT, né? E aí esses dois, eles foram para frente, eles foram para os hipercarros, o Serra acabou ficando só no GT mesmo, mas, enfim, eram os caras que a gente tinha maior esperança, né? E o Farfus acabou batendo na trave, mas perdeu também para quem era favorito, né? A Mantei estava desde os treinos livres também, indicando que tinha um ritmo muito bom, então acho que assim, é um pódio assim
de valor para o Farfus, né? Eu acho que o Farfus ele vive ainda uma fase muito boa. Nunca tinha andado tão bem, né, em Le Mans, né? Ele teve participações aí diferentes, né? Até na época da BMW de fábrica e tudo mais. Tava um tempo já sem competir Le Mans também, mas acho que eu espero que assim que ele não fique 4 anos como ele ficou sem competir e que ele possa voltar ano que vem, porque eu acho que a WRT é uma equipe bem séria, né? Na classe dos GTs, e eu acho que tem totais condições de buscar esse resultado aí no ano seguinte. Então, pelo menos as minhas expectativas estavam maiores para esses dois. Bom, na classe dos hipercarros, acho que há uma certa frustração, acho que pela Cadillac, né, com o Derani e o Drogovic, especialmente porque o Aitken e o Derani têm feito um trabalho muito bom, né, no Sports Car, e a gente imaginou que eles pudessem brigar um pouco mais na frente, mas acabou não acontecendo, né, enfim, uma batida aí, enfim, bem frustrante, mas eu acho que sai com um saldo aí mais negativo. Foi legal ver o Drogovic no carro, né? Não foi uma participação assim de tanto destaque, mas acho que pode ser um caminho para ele, né? Dependendo do que acontecer aí, se a Fórmula E não virar. Eu espero que ele siga, especialmente no Mundial de Endurance. Acho que seria bom para ele. Eu acho que tem gente interessada o suficiente para ver ele correndo por lá. Então, já tivemos saldos melhores, né, em Le Mans, né, já tivemos aí André Negrão vencendo em classe, Fraga vencendo em classe, o próprio Serra já venceu em classe também do GT, mas eu acho que, enfim, o grande destaque aí acaba sendo o Farfus mesmo. Como eu disse, pessoal que quer acompanhar as 24 horas de Le Mans, tá tudo lá no canal do Grande Prêmio, tá divididinho em parte 1, parte 2, parte 3. É só E seguir. para quem que tiver preguiça de trocar da parte 1 para a parte 2, a gente já está preparando o arquivo com as 24 horas e a gente vai subir no YouTube também. Exatamente. Então, para todo mundo acompanhar a corrida na íntegra, sem problemas com questão de sinal, narração em português, Matheus Pinheiro, Jefferson Kern, Pedro Henrique Marum comentou, narrou também, Felipe Fraga participou na nossa transmissão, enfim, transmissão recheada de grandes nomes, então é só vocês acompanharem lá no canal. Próximo fim de semana, aqui no Grande Prêmio, tem o IMSA, tem mais uma etapa do IMSA. Grande Prêmio transmite a temporada completa da categoria de Endurance. Tem Fórmula 1, tem Fórmula 2, tem Fórmula 3, Indy Next. Então, cobertura completa no nosso site, como vocês já estão acostumados. Vou agradecer ao Gabo pela participação no Paddock Sprint de hoje, a Carol que ficou aqui com a gente na produção. Não esqueça de comentar, deixar seu like, se inscrever aqui no nosso canal. Tem muito conteúdo, não só sobre programas ao vivo, mas tem muita transmissão. São 10 categorias diferentes para você curtir ao vivo aqui no Grande Prêmio. Como eu disse, nesse fim de semana tem mais uma etapa do IMSA. Na semana que vem, o Paddock Sprint está de volta, todas as terças-feiras, e a gente se vê lá. Valeu!